candidatos que disputam o segundo turno da eleição estadual. Dessa vez, a conversa é com Delcídio do Amaral. Ele terá 30 minutos para responder as perguntas formuladas por mim e pelo jornalista Oscar Ramos Gaspar. As entrevistas serão vinculadas na íntegra, no primeiro dia, na capa do jornal e de quinta a domingo, na editoria Eleições 2014. É uma forma do portal contribuir com você, eleitor, para que avalie o que defendem PT e PSDB para o desenvolvimento social e econômico do Estado. Bem, senador, vamos começar então, que o tempo é curto, 30 minutos, a gente começa falando sobre saúde. Hoje, Mato Grosso do Sul tem vários hospitais regionais, mas eles não atendem com alta complexidade, nem média complexidade. Como fazer para levar especialidades, esses procedimentos mais complexos para o interior e principalmente os médicos? Bom, primeiro quero cumprimentar, saudar mais uma vez aí a Campo Grande News, que faz jornalismo sério, por essa iniciativa, cumprimentar o Lucimar, toda a equipe de vocês, e dizer que saúde é um verdadeiro trauma. Eu vou falar do Hospital do Trauma também, já que eu falei de trauma, né? Não custa nada falar do Hospital do Trauma também. Mas a saúde de Mato Grosso do Sul vai muito mal. A saúde está doente. Nós tivemos 16 anos Campo Grande sendo comandada por médicos e 8 anos o Estado sendo comandado por médicos. Eu acho que finalmente um engenheiro vai resolver o problema de saúde em Mato Grosso do Sul. Aliás, está faltando engenheiro. Acho que depois do Pedro Pedrociano apareceram os engenheiros que nós, com todo o visionário que ele sempre foi, né? Falta um pouco de Pedro Pedrociano para arrojar mais, especialmente na saúde. Mas hoje a saúde em Campo Grande é um caos completo. Uma sobrecarga violenta, uma concentração da saúde do Estado em Campo Grande e agora agravado por acidentes de trânsito, ou seja, motocicleta. E como o Hospital do Trauma não sai do lugar, uma situação que já era ruim piorou mais. Campo Grande tem que ficar com alta complexidade. E os hospitais regionais, esses sim, precisam ser fortalecidos. Fortalecidos com o quê? Primeiro, do seu ponto de vista estrutural. Depois, do seu ponto de vista de equipamentos. Ao longo desse tempo que no Senado, eu aprendi que existem muitas alternativas para você financiar equipamentos, por exemplo, para exames clínicos. Mas e para pagar os médicos, a demanda de médicos especialistas? Nós vamos entrar nisso. Eu queria só fazer, primeiro, uma questão da dificuldade estrutural, Oscar, depois nós vamos entrar nos médicos. O primeiro ponto é você dotar os hospitais de um instrumental, de uma infraestrutura de equipamentos compatíveis, para você atender especialidades, para você fazer exames, para você fazer cirurgias. Senão, os hospitais regionais não funcionam. E aí é ambulancioterapia. O cara sai do interior para vir para Campo Grande. Então, isso merece uma atenção especial e não tem que inventar moda, não precisa fazer nada novo. Os hospitais já existem, precisa de fazer uma rearrumação e terminar os hospitais de Três Lagoas, o Hospital de Dourados e fazer o de Corumbá, que esse é absolutamente importante, e o prefeito Paulo Duarte me cobra direto isso. Questão dos médicos, aí eu quero entrar na grande dificuldade que nós temos, que são os especialistas. O que acontece hoje? Mato Grosso do Sul se desenvolve, mas se desenvolve desse jeito. Por exemplo, eu sou um fabricante de máquinas. Eu venho aqui, digo que quero me instalar no Estado. E o que eu faço? Recebo um incentivo do governo, e aí eu olho como empresário, digo assim para o governador, eu quero ficar lá na divisa com São Paulo. Ah, ótimo, vai trazer investimento? Beleza. O restante do Estado, como é que fica? Então, qual é o grande mal hoje que nós estamos vivenciando? Mato Grosso do Sul não tem planejamento. Qual é o Estado que nós queremos? O Bolsão vai se desenvolver como? A fronteira vai desenvolver como? O Pantanal vai desenvolver como?
O Norte vai desenvolver como? O Cone Sul vai desenvolver como? Nós só temos incentivo para uma região e para as demais. A falta de planejamento regional complica e agrava a questão logística também. Absolutamente. Porque como você não sabe o que se quer para o Estado, então qual é a logística que você precisa do Estado? Quais as ações na área de educação, saúde e segurança pública que você quer para o Estado? Aí você diz assim, Três Lagoas está crescendo. E a cidade? Foi preparada para isso? Mobilidade urbana, saúde, segurança pública, a violência, drogas. Como que faz? Não é a prefeita que é culpada. É o Estado que tem que preparar as várias regiões para os investimentos que estão vindo. Eu estava falando com Cacilândia agora no caminho, lá com o nosso Giroto, Rádio Patriarca M de Cacilândia. Né? Falei, Giroto, se não arrumarem Cacilândia não aguenta os investimentos que vão vir. E aí eu entro na questão dos médicos. O Estado não opera, não funciona como um catalisador para formar mais médicos. Tem que usar a universidade estadual para servir de braço armado para formar mais médicos. Mas o problema não é a remuneração? Porque não. O médico, para sair de uma cidade como não é só Grande isso. para o interior, ele não é só isso. É problema, você não atende à demanda. Você forma muitos profissionais de nível superior em outras categorias e não forma um número de médicos necessários. E, ao mesmo tempo, também, tem a questão da remuneração. Primeiro, a formação de médicos. O governo tem que botar a mão na massa. Assim, eu vou investir no Oscar para ele ser médico, vou pagar uma universidade privada para ele, vou fazer um acordo com uma universidade federal, vou colocar esse médico na universidade estadual. Agora, a contrapartida é ele ir para o interior. A contrapartida dele é ele pagar com trabalho aquilo que o Estado investiu. Como uma recompensa no ProUni, não é uma compensação do ProUni. Um prolongamento do próprio curso, um aperfeiçoamento. Um aperfeiçoamento. O caso do FIES, por exemplo. O que o FIES faz? Que é um programa extraordinário. Eu financio a tua universidade privada e você me paga com o seu trabalho. Agora, hoje, nós temos um problema de demanda, né? E nós temos um problema de salário. Eu vejo, por exemplo, muitos médicos reclamarem do Mais Médicos. Tem gente que está reclamando, nem leu o projeto, Oscar, mas nem ler o projeto. O projeto que nós aprovamos no Congresso, ele diz o seguinte, o Mais Médicos ele é transitório. Como nós temos carência de médicos e nós não temos salário para pagar, eu vou dar um pequeno exemplo. Vai lá em Coronel Sapucaia. Chega em Coronel Sapucaia, um médico quer receber 50 mil reais por mês, 40 mil, uma prefeitura pequena, que ossua a camisa para pagar suas contas. Não tem como pagar um médico. Aí, se vocês forem no interior perguntar para o prefeito ou para a prefeita, vocês estão insatisfeitos com os Mais Médicos? Não estão, porque estão cumprindo um papel importantíssimo. Então, o que nós precisamos? E aí o projeto dos Mais Médicos é formar mais médicos. O governo federal percebe isso nitidamente. Ou seja, você tem um período de transição e depois você tem um período de formação de mais médicos. Agora, dentro dessa filosofia, o Estado vai ter que aportar mais recursos. E vai entrar mais recursos na saúde, de royalties. Vai entrar mais recursos para a saúde, porque é inevitável a renegociação da dívida do Estado. Nós devíamos 2, pagamos 5 e devemos 7. Então, há toda uma estruturação financeira do Estado que vai proporcionar o Estado aportar os recursos necessários. Mas tem uma patologia agregada aí, uma doença oportunista ainda, que é essa coisa do rateio, que permitiu aí a maquiagem contábil de 230 milhões da saúde. Tocou num ponto que é o que eu ia fechar. Vai revogar, saúde é para investir em saúde. Isso começou lá atrás, passou por vários governos, não é só pelo atual, não. Né? Nós temos que acabar com essa história de maquila, para usar uma expressão mexicana, né? Vamos parar com isso. Não tem que investir 12% na saúde, é 12% na saúde. Não pode misturar com saneamento, com outras coisas que poderão ser interpretadas como investimento em saúde. Saúde é saúde. O que é? São os pós-saúde.
é o sistema hospitalar, são os médicos, são os trabalhadores da saúde, são os auxiliares de enfermagem, são os enfermeiros, são os administrativos. Isso é saúde. O restante tem que ter uma conta em separado. Não pode misturar uma coisa com outra. Isso nós temos que mudar, porque, olha, com todo o respeito, a saúde do Mato Grosso do Sul é um desastre. Vamos entrar em um outro assunto agora, que é a questão da educação. É uma proposta que ganhou força, assim, todos os candidatos praticamente falavam dessa questão da escola em tempo integral. Quer saber, assim, o que precisa para colocar esse projeto em prática em relação a recursos e também qual a garantia, o tempo para a implantação desse modelo em Mato Grosso do Sul? Esse modelo não é simples, não, de implantar. Nós temos escola de tempo integral com muitos problemas. Aqui em Campo Grande mesmo, em outras cidades. Em algumas cidades esse sistema funciona bem, outras não. Por quê? Porque é um outro tipo de ensino. O aluno, eles chegam de manhã e saem de tarde. Então, para os pais é ótimo, porque o aluno está na escola, não está na rua, não é vítima aí do crime organizado, das drogas, desses malfeitores que andam por aí. Primeiro, os professores têm que ser preparados para a escola de tempo integral. Os trabalhadores também nas escolas. As escolas precisam passar por adaptações. Por quê? Porque o aluno vai ficar o dia inteiro. Então, esse é um processo gradativo, ele não acontece da noite para o dia. Quem disser que vai fazer do dia para a noite, em 24 horas, está mentindo. Não funciona. Pode perguntar para os professores, para os profissionais da educação, que têm muito mais autoridade para falar do que eu. Então, esse é um processo gradativo, ou seja, é uma proposta que ao longo do tempo, gradualmente, isso será implementado. E com algumas coisas assim, que não são periféricas, como alguns acreditam, mas que são importantes, que são melhorias nas próprias condições de ensino nas escolas. Eu vou citar pequenas coisas. Cobertura de quadra. A insolação que os alunos enfrentam, os professores de educação física. Quando você bota cobertura de quadra, eu tenho experiência com isso, porque eu ajudei muitas escolas, estaduais e municipais, a fazer isso, inclusive com iniciativa privada, com empresa de telefonia, com empresas privadas que fizeram o investimento. A escola se transforma num centro comunitário. Então, ali não vai ter só atividade esportiva, vai ter uma opção de coisas da comunidade. Outra coisa, ar-condicionado nas escolas. Agora, o prefeito Paulo Duarte, em Corumbá, está colocando ar-condicionado em todas as escolas de Corumbá. Vocês imaginam, vocês conhecem Corumbá? Imagina um aluno dentro de uma escola. Vamos olhar agora, esses dias que chegaram a fazer 40 graus, como é que um aluno, um professor consegue dar aula? Lousa digital. Eu sou um cara de tecnologia, então não posso defender diferente, uma proposta diferente. Pleno século XXI, lousa com giz, apagador, já era. Lousa digital, internet rápida. Então, você precisa fazer uma série de, por exemplo, quadras para o cara praticar esporte, ensinar idioma, fazer um curso profissionalizante se for ensino médio, que aí o cara ou sai com uma profissão, ou sai preparado para o Enem. Ou seja, uma política muito voltada para os jovens. Porque se o jovem não tiver perspectiva, ele não vai a lugar nenhum. E jovem não é isso só. Jovem é teatro, é música, é cultura, é festa, é esporte. Nós temos que olhar nossos jovens. O senhor falou aqui em várias questões assim que a mim assim, me parecem muito onerosas, né? A questão de colocar ar-condicionado, só na educação já tem um custo aí. E ao mesmo tempo, na campanha, o senhor fala em parcelar IPVA em 10 vezes, em reduzir a alíquota de ICMS em vários produtos. Não parece meio um discurso meio desequilibrado? Assim, não é desequilibrado. Nós estudamos profundamente esses impactos de IPVA. O impacto do IPVA em 10 vezes, os 3 primeiros meses do ano é que você tem que ajustar o fluxo. Não causa impactos fortes o fato de você cobrar IPVA em 10 vezes sem juros. Conta de energia, você tem outros instrumentos de compensação, não só o crescimento da arrecadação, mas projetos que estão sendo aprovados agora no segundo semestre, depois das eleições, como, por exemplo, comércio eletrônico. Sabe quanto representa o comércio eletrônico só para Mato Grosso do Sul? Hoje, 110 milhões de reais que nós estamos perdendo para São Paulo.
É uma briga judicial. Para São Paulo. Não, mas nós estamos fazendo um acordo político. Aliás, São Paulo quer tudo nosso. Quer o ICMS do gás. O governador agora, recentemente, disse que era fofoca. Nós vamos botar na televisão a ADIM que eles enfiaram no STF contra nós para tirar 1,2 bilhões de reais por causa do gás que entra em Corumbá e que é cobrado aqui. Isso é da minha época da Petrobras. Nós estabelecemos Corumbá, até porque a gente tinha certeza que isso iria beneficiar Mato Grosso do Sul, né? E o comércio eletrônico a mesma coisa. E outras formas de compensação. Nós estamos terminando de negociar agora a unificação do ICMS interestadual. A renegociação da dívida está por 1,3. Falando de dívida de recursos... Aí só voltando, dentro desse colchão é que a gente projeta os recursos que a gente vai investir, especialmente em educação. Sabe quanto que vai entrar, sabe quanto que vem de educação agora dos royalties do petróleo? 75% dos royalties do petróleo vão para a educação. Então, são receitas adicionais. O Plano Nacional de Educação, 10% do PIB nós aprovamos agora. Então, claro que nesse rateio você vai ter muito mais recursos. Agora, eu sou um cara, a minha proposta é a seguinte, o Estado tem que cumprir aquilo que compete a ele cumprir. Aquilo que é dever dele, educação, saúde, segurança pública. O restante, iniciativa privada. Faz melhor do que qualquer Estado. A propósito, o governo atual teve frustradas algumas iniciativas de privatização ou de pedagiamento das nossas rodovias estaduais. Que o governo, se eleito, o seu governo fará com isso? Eu sou favorável, acho que o governo federal mesmo, ele se atrasou no leilão dos aeroportos, no leilão das rodovias, no leilão das ferrovias. Esse é um assunto que não dá para você discutir dogmaticamente, Oscar. Não dá para você ficar discutindo política em cima de infraestrutura. Você tem que ser ágil. Ideologia está no orçamento. É o foco que cada um adota, que cada um enxerga o orçamento. Um orçamento neoliberal, um orçamento mais compromissado com o social. Aí que estão as diferenças ideológicas. Infraestrutura não tem ideologia. Então, eu sou favorável ao leilão das concessões de rodovias estaduais. Mas acho que a modelagem não é a mais adequada e nós precisamos mudar a modelagem para que efetivamente nós tenhamos sucesso nesses leilões. Um dos pontos que inviabilizou foi o preço do pedágio, né? O senhor acha que essa nova modelagem poderia garantir um preço mais justo? Mais justo, mais competitivo e com benefícios maiores para a população. E nesse aspecto, o Fundersul, como é que fica? O Fundersul já é um pedágio que o produtor paga aí, é um pedágio discricionário, porque só uma parte paga. E aí? São os boizinhos que passam lá e que a gente paga. Eu acho que o Fundersul, o Fundersul é um instrumento importante, eu considero. Eu vi candidato falando que ia zerar o Fundersul. Até o produtor rural que paga e paga com raiva acha que isso é impossível. Imagina. Mas o Fundersul, a maneira como ele está sendo administrado hoje, eu não concordo. Eu acho que, por exemplo, privatizar o Fundersul. A AGESUL perdeu a sua função de Estado. Então nós temos que resgatar o quê? O conselho do Fundersul, que era o governo do Estado, as prefeituras, os produtores rurais, os pequenos, os médios, os grandes, e ficar sob essa administração o trabalho das máquinas, dos equipamentos, para recuperar as nossas estradas vicinais. Hoje isso se perdeu. Agora nós liberamos reto-escavadeira, caminhão caçamba, patrola para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Nós estamos naquela da Conceição, do Calbi Peixoto. Ninguém sabe, ninguém viu. Né? Ou seja, nós estamos perdendo oportunidades de principalmente valorizar os acessos à infraestrutura no campo. Os velhos e bons consórcios intermunicipais coordenados pelo Estado, com os equipamentos... Por que os consórcios... Aliás, você citou, essa tua proposta, nós temos que usar os consórcios, que é um instrumento forte de captação de recursos, de otimização de recursos, de otimização de equipamentos que podem atender a toda a comunidade. Portanto, junta no consórcio os equipamentos. O consórcio, ninguém sabe melhor de estrada vicinal do que prefeito. Deixa os caras administrarem, para administrar bem o Fundersul,
porque o prefeito é a caixa de ressonância da população. Quando dá zebra, o primeiro cara a ter dor de cabeça é o prefeito. Por que não fazer? Usar essa estrutura formal dos consórcios para fazer uma administração competente do Fundesul e dos equipamentos. Porque o que fizeram hoje? Pegaram os equipamentos que eram do Estado e passaram para a iniciativa privada. Bom, eu também quero ser investidor, eu quero ser empresário também assim. Você me dá os equipamentos, eu só te dou o serviço. Ah, beleza. Candidato, eu quero falar sobre outro fundo, que é o Fundo de Combate à Pobreza, que é o que viabiliza o Vale Renda aqui em Mato Grosso do Sul. Sempre que há uma mudança na administração, tem todo aquele recadastramento dos programas sociais, volta tudo estaca zero e vai. O que o senhor pensa em relação ao Vale Renda? Não, o Vale Renda é um programa de extrema relevância. E ao longo de toda essa campanha eleitoral, eu fiz um discurso com viés social muito intenso. E eu sou uma pessoa que esse negócio comigo de ficar vendo o que os outros fizeram, começar a perseguir, ter um governo rançoso, odioso, eu estou fora dessa. Sou um cara leve, sou um cara de bem com a vida. O que a gente... As coisas eu acho que nós avançamos muito nos vários governos, desde os governos do Pedro, que esse foi um visionário, foi um cara com uma leitura muito mais ampla, que é o que Mato Grosso do Sul precisa hoje, né? E eu falo que foi meu adversário, hein? Então eu tenho absoluta isenção para falar sobre o Pedro Pedrocian, né? Depois o próprio governo do Wilson, que teve suas conquistas também, até pela formação intelectual, pelo histórico de Dr. Wilson. Depois os governos do Zeca, o governo do André. Muitos acertos, muitos avanços foram alcançados. Agora, são suficientes? Não são. Nós precisamos aperfeiçoar as coisas? Precisamos. Vou fazer um governo sem... Se eu for governador, eu vou fazer um governo amplo, um governo de diálogo, um governo de tentar corrigir as coisas, mas sem perseguir ninguém. Do tipo assim, eu assumi... Vou fazer uma rásia nas finanças, vou contratar uma auditoria. Então, porque se adotar a tal da reavaliação que alguns governos fazem, mantém os programas, não vou manter os programas, mas vamos fazer uma reavaliação. Aí em 3 meses morre muita gente de fome enquanto faz Para tudo, porque essa história do recadastramento, qual é o discurso? Porque tem mutreta. Vamos fazer o seguinte, vamos ao longo do tempo, vamos ajustando. Se tem confusão ou não, sem prejudicar o Vale Renda, se tiver que fazer algum ajuste, sim, vamos fazer. Eu tenho um perfil de harmonia, eu não tenho um perfil de ataque. Eu tenho um perfil de harmonia, de diálogo. E eu sei o que essas famílias carentes precisam do Vale Renda. Aliás, eu andei em alguns bairros. Ontem eu estive no Dom Antônio, conversando. Amanheci no Dom Antônio. Aí o pessoal do Dom Antônio dizendo que os adversários estão dizendo que eu vou acabar com o Vale Renda. Tremendo lero. Se tem alguém que fez um discurso nessa campanha de 2014 voltado para o social, fui eu, porque eu sei o que isso representa de conquistas, principalmente para as camadas mais carentes da população. Até essa covardia eles cometeram contra mim. Agora, o senhor quem for eleito, é claro, vai dar algumas coisas do governo Putinelli. Uma delas é o aquário, né? E aí é o desafio de conseguir alguém que assuma um investimento de 5 milhões e 800 por ano para tocar isso. O senhor já sabe que o senhor, caso seja eleito, caso o senhor seja eleito, o que o senhor vai fazer com esse aquário? Vai abrir para visitação? Vai deixar fechado até que encontre essa parceria? Olha, eu não vou discutir o mérito do aquário. Não vou discutir. E eu sou um camarada, vocês sabem muito bem, eu sou um cara que viaja muito. Eu conheço tudo que é feito aí pelo mundo. Eu sei, principalmente aquário, eu conheço vários pelo mundo. Vários. Não só na Europa, na Ásia, enfim. Aliás, o de Singapura, que foi o aquário mais espetacular que eu vi de todos. Você anda numa passarela assim, o aquário passa por cima, você anda por dentro do aquário. É um negócio assim, incrível. Então, foi feita essa obra. Agora, ela não funciona, ela não vai funcionar pelo preço, pelo aquilo que vai se cobrar, não se sustenta. Então, o que você tem que fazer? Tem que trazer patrocinadores. Você vai em vários lugares, aí pelo mundo, ou mesmo no Brasil, determinados investimentos, eles se viabilizam com a participação da iniciativa privada. Então, você tem que trazer iniciativa privada para participar, empresas estatais para participar. Por exemplo, um aquário com a fauna rica que nós temos no Pantanal.
por exemplo, nos nossos rios, será que alguém que tem compromisso também social, né, de inserção social, não vai ter interesse de usar esse aquário como um label, como um rótulo, por exemplo, de mostrar a nossa fauna, desse compromisso com as espécies pantaneiras, esse compromisso com a pesquisa, porque eu vejo esse projeto não é só como um projeto para o turista conhecer as espécies pantaneiras, de peixes pantaneiros, mas sim um instituto de pesquisa que vai desenvolver tecnologia, que vai fazer inovação. Então é um negócio muito mais amplo. Eu vou buscar parceiros estatais e privados para que a gente subsidie o valor da entrada e primeiro que o povo de Mato Grosso do Sul usufrua desse aquário e depois crie as condições para o turista que vem para cá, olhe tudo isso, né, e aprecie a riqueza da nossa fauna. No aquário, na antessala, é preciso cuidar para que não sofra agressões como pedradas da violência. Qual é a situação no seu programa de governo, uma vez eleito, para o combate à violência nas fronteiras desguarnecidas, nas divisas com os estados que demandam a droga e as armas que passam por aqui? Bom, primeiro um programa que acho que o Mato Grosso do Sul não enxergou ainda, pelo menos o que está fazendo de morto, é o CISFRON. É o Sistema de Monitoramento de Fronteira. É um programa de 12 bilhões de reais. E Mato Grosso do Sul foi escolhido como pioneiro. Aliás, é o piloto. E esse programa, ele exige uma integração do Ministério da Defesa, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e DOF. Se não tiver essa integração, ele não funciona. Tem avião não tripulado voando em cima da fronteira. Tem carro conectado a satélite. Tem uma central de comando e controle de Dourados. Ou seja, é um programa amplo. Para o quê? Para atacar a violência, né? O tráfico, o contrabando. E eu volto a insistir. Nós temos que atacar a origem, a raiz, que é a falta de perspectiva para as fronteiras. Por isso que o crime organizado entra por ali. Então nós precisamos dessa integração. Nós precisamos valorizar os policiais de fronteira, eles têm que ter salários diferenciados. Eu sou de fronteira, eu falo isso com autoridade, porque fronteira, operar em fronteira com segurança pública não é mole, não. É muito diferente de outros locais. Então nós temos que atacar desenvolvimento de fronteira e esse grande programa do governo federal com as forças todas integradas. Agora, nós vamos ter que ter uma polícia de inteligência tecnológica, de vídeo monitoramento. As centrais de comando e controle que foram utilizadas nas cidades sede da Copa do Mundo, elas viraram um programa do governo federal agora. Vão ser colocadas em todas as capitais. Por que nós fomos bem na segurança pública na Copa do Mundo? Porque nós tínhamos um esquema tecnológico forte, centrais de comando e controle, acompanhamento em tempo real, que é o que a gente precisa fazer. Uma polícia de inteligência e de valorização dos policiais, de aumento de efetivos, de viaturas. Você sabe que tem viatura lá em Brasília, que não assinaram o convênio aqui, a viatura não veio, e nós temos umas viaturas que são os cacos velhos rodando por aí. Tem que acabar com esse negócio. Eu queria também falar de uma outra questão bem prática, que é o seguinte, quem assumiu o governo vai ter 4 anos para pagar o piso do professor de 20 horas, né, escalonado. Aqui na prefeitura isso deu muito problema, porque o antecessor aprovou o piso e agora, na hora de pagar, os professores estão fazendo protestos, exigindo pagamento, e tem uma questão aí de não pagamento, enfim. Como que o senhor vai agir em relação ao piso, esse escalonamento? Eu acompanhei essa negociação que foi feita e acredito, até por informações da própria Secretaria de Fazenda, que é muito responsável, isso foi muito bem calibrado dentro do fluxo dos próximos anos, né? Evidentemente que nós vamos ter, em função desses compromissos, nós vamos ter gastos adicionais, né? Que, consequentemente, vão nos levar à busca de novas receitas para que outras prioridades não venham a ser também deixadas de lado. Mas há recursos, isso foi muito bem estudado. O senhor tem 1 minuto para as considerações finais, Cardinal.
Queria só registrar aqui a oportunidade que vocês me deram de falar de vários temas. Pedir desculpa se eu me estendi demais, porque são temas apaixonantes e eu sou interessado em vários desses temas que vocês muito competentemente trataram. Pedir ao eleitor, à eleitora, que compareçam no dia 26 de outubro às urnas, porque o voto é a cidadania, é a escolha de alguém que vai conduzir os nossos destinos nos próximos quatro anos, no Estado e na União. E, ao mesmo tempo, agradecer aos partidos, agradecer a militância, que a gente vá até domingo pedindo voto, e no dia 26 de outubro, não se esqueçam, votem 13 Delcídio governador, 13 Dilma presidente. Se Deus quiser, domingo nós vamos fazer uma grande festa, a festa da gente, a festa do povo, a festa de quem ama Mato Grosso do Sul e de quem ama o Brasil. Um abraço.